Bom, recomeçando, né, aqui nós vamos resolver exercícios hoje, aí de energia específica, ressalto, orifícios e vertedores também. Exemplo 1. A água está escoando com a velocidade média de 1 metro por segundo e a altura d'água de 1 metro em um canal retangular de 2 metros de largura. Classifique o escoamento e determine a nova altura d'água produzida por uma contração suave para uma largura de 1,7 metros. Então, o que é que a gente tem aqui? A gente tem um canal, né, retangular, de largura de fundo 2 metros, né, largura 2 metros, e aí ele vai passar para um canal, né, de 1,7 metros. Vai ter uma redução aqui na seção transversal do canal, tá? Então, inicialmente, a gente tinha aqui uma velocidade de 1 metro por segundo e uma altura d'água também de 1 metro. Agora, o que é que eu quero saber? Eu quero saber qual vai ser a nova altura d'água aqui, né, o meu Y2, e qual a classificação desse escoamento. Se é um escoamento fluvial ou um escoamento torrencial, né, se ele é subcrítico ou supercrítico. Então, a gente vai aplicar aqui os nossos conceitos de energia disponível e tipo de escoamento, né, antes da singularidade, e a singularidade é exatamente a contração suave aí da seção transversal do canal. Então, energia disponível antes da singularidade, ou seja, na seção 1, né? Singularidade. E o que acontece aqui nesse canal, se a gente observar ele visto longitudinalmente, é que aqui a gente vai ter a seção onde a gente tem a singularidade, né? E aí a água vem aqui, quando a gente tem a redução, né, cria aqui uma diferença aqui no nível da água, né? Esse é o nível da água no canal. Então, olhando para ele, a gente tem que calcular aqui primeiro os parâmetros antes da singularidade, que é a nossa contração, e aqui a seção depois da singularidade, tá? Que é essa altura aqui que a gente quer determinar, né? Esse Y2. Então, a energia disponível antes da singularidade é o que a gente chama de E1, ela é calculada pelo Y1, né, que é a altura d'água aqui, mais o V1 ao quadrado sobre 2G, né, o conceito aí de carga específica do nosso escoamento. O Y1 foi dado, é 1 metro. A velocidade também foi dada, é 1 metro por segundo, a altura d'água de 1 metro. Então, 1 ao quadrado, dividido por 2 vezes 9,81. Então, a nossa energia aqui, antes da singularidade, ela vai ser igual a 1 ao quadrado, dividido por 2, dividido por 9,81, mais 1,05 metros. Nós sabemos, né, que a vazão aqui específica, antes da singularidade, ela é dada pelo produto da velocidade vezes a altura d'água, né? Velocidade é 1 e a altura também é 1. Então, a nossa vazão específica aqui, antes da singularidade, ela vai ser 1 metro cúbico por segundo a cada metro, né? Com isso, com o cálculo da vazão específica, a gente consegue calcular a nossa altura crítica, né? Que é a altura onde a gente tem o mínimo de energia, né? Que é a energia crítica, tá? Eu expliquei isso no vídeo anterior, né? E é essa altura que serve de parâmetro para a gente classificar o nosso escoamento em fluvial ou torrencial ou ainda escoamento crítico, né? Então, a altura crítica, que a gente chamou, né, batizou de YC, ela vai ser igual
ela é igual, né, ao quadrado da vazão específica, dividido por G, e isso aqui elevado a 1/3, tá? Definição aí de altura crítica em função da vazão específica. 1 dividido por 9,81 elevado a 1/3. Nossa altura crítica, antes da singularidade, ela vai ser de 0,47 metros. Então, como o Y1 vale 1 metro e o Y crítico, né, antes da singularidade, vale 0,47, Y1 é maior do que o Y crítico, tá? Se a gente tem que o Y1 é maior do que o Y crítico, quer dizer que o nosso regime, ele é fluvial, tá? Então, o escoamento aqui, ele está em regime fluvial ou subcrítico, ok? Outra coisa, outra pergunta, né, que a gente tem é a nova altura d'água produzida aí por uma contração suave para a largura de 1,7 metros, tá? Se a gente tinha uma largura de 1 e passou para 1,7, então a gente tem que calcular aqui uma energia mínima, né, necessária para que passe vazão, para que passe essa vazão na seção 2. Né? Então, cálculo da energia mínima necessária para passar a vazão na seção 2, que é a seção pós-singularidade, né? É essa seção aqui, ó. Depois que houve aqui a singularidade, que é bem aqui, a redução, a contração, a seção 2 é após aí essa singularidade. Então, a gente sabe que a vazão, né, ela é igual a Q1 vezes B1, que é a largura do fundo do canal, e a vazão específica, que também é igual a Q2 vezes o B2, né? A vazão é vazão específica vezes largura, né? Que essa vazão ela é uma variação aí ao longo da seção transversal do canal, e ela tem que ser igual nos dois, nas duas seções, né? Porque a gente não teve perda d'água aqui, não teve modificação de vazão. O que a gente mudou foi seção transversal, ela era mais larga e ficou mais estreita. Né? Então, eu tenho que saber aí qual é a minha vazão específica, né, nessa segunda seção. O Q1 a gente sabe quanto é. Ele foi 1 metro cúbico por segundo metro. A largura inicial eram 2 metros, o Q2 é o que a gente quer descobrir, e a largura aqui da seção 2, 1,7, que é a largura depois da contração. Então, a nossa vazão específica na seção 2, após a singularidade, vai ser 2 dividido por 1,7, 1,18 metro cúbico por segundo metro. Tá? E aí, com esse valor aqui, a gente consegue descobrir a energia mínima, né, para a seção 2. Quem é a energia? Energia mínima na seção 2 é a mesma energia
crítica, né? E energia crítica é 3 meios do Y crítico 2. E a gente sabe que Y crítico se calcula, tá bem aqui, ó, Q ao quadrado sobre G elevado a 1/3. Então, se eu quero calcular a minha energia mínima aqui na seção 2, né, que é a energia crítica, vai ser 3 meios disso aqui aplicado diretamente lá na seção 2. Então, a energia mínima aqui vai ser igual a 3 meios do Q2 ao quadrado sobre G elevado a 1/3. 1,18, 9,81 elevado a 1/3. A energia mínima na seção 2 vai ser igual a 1,18 dividido por 9,81 elevado a 1/8 vezes 3 dividido por 2. 1, quadrado. Esqueci do quadrado. 1,18 ao quadrado dividido por 9,81 elevado a 1 sobre 8 vezes 3 dividido por 2. É 1,18 metros aqui. Então, o que é que a gente tem? A gente tem que a energia na seção 1, antes da singularidade, ela a gente calculou aqui, ó, foi 1,05. E a energia na seção 2 aqui, 1,18 metros, tá? Eu acho que eu não elevei isso aqui a 1/3. Deixa eu fazer essa conta de novo. Dividido. Ah, eu tô elevando a 1/8, mas aqui é 1/3. Por que que eu coloquei 1/8? 1,18 dividido por 9,81 elevado a 1 dividido por 3 vezes 2 dividido por 3. Na verdade, era o contrário. Vezes 3 dividido por 2. 0,78. Aqui tá errado porque eu tinha colocado 1/8 aqui, né? Eu olhei para o 3 e vi 1/8. Então, 0,78 metros. A energia 2 aqui é menor, né? Então, a gente tem um dissipador de energia, 0,78 metros. Então, como, né, a energia em 1, na seção 1, é maior do que a energia mínima aqui, para que essa vazão chegue na seção 2, porque essa energia aqui é o mínimo de energia necessário para ter, né, a vazão na seção 2, que eu acabei de ver que eu escrevi a mesma coisa 2 vezes, né? Então, como essa energia é menor do que a que eu tinha disponível lá no começo, então, não vai ter alteração no nível da água de montante, então não haverá alteração no nível da água de montante. Água
a montante e o escoamento em 2, ele permanece no mesmo regime, então ele permanece fluvial. Tá? Se fosse o contrário, né? Se a energia em 2 tivesse continuado maior, aí o escoamento não permaneceria fluvial, ele mudaria de regime, ficaria torrencial e haveria alteração aí no nível da água, né? A montante da seção 2, ou seja, o nível da água na seção 1 iria se modificar por conta da contração, tá? No caso aqui, a contração não afetou o nível de água da seção 1. Ó, aqui o nível de água permanece o mesmo, só vai modificar aqui a altura d'água na seção 2, mas não cria aquela ondinha, né, de remanso aqui que a gente vê perfeitamente quando eu tenho alteração aqui, né, quando eu tenho esse regime torrencial, tá? Então, para calcular o Y2, né, a gente sabe que se não tem alteração, então eu posso dizer que a energia 1 vai ser igual à energia 2, tá? Essa aqui é a energia mínima, né, para que haja a vazão. Então, se a minha energia inicial é maior, então eu posso dizer que a minha energia 1 aqui vai ser igual à energia 2, e energia é Y2 mais V2 ao quadrado sobre 2G. Energia 1, nós sabemos quanto é 1,05 metros. Igual ao Y2, que é o que a gente quer descobrir, mais a velocidade em 2, a gente calcula da mesma forma como a gente calculou aqui, ó. Velocidade é vazão específica dividido pelo Y, tá? Velocidade em 2 é vazão específica dividido pelo Y, 2. Não vai riscar. Então, Q2 ao quadrado, né, dividido aqui por 2 vezes G vezes Y2 aqui ao quadrado. E aí a gente fica com uma equaçãozinha do segundo grau. Y2 mais 1,17, cadê o quê? 18 ao quadrado, dividido por 2 vezes 9,81 vezes Y2 ao quadrado, né? Isso aqui é igual a 1,05, tá? E aí, o que a gente faz aqui? Tira o MMC, né? Bonitinho e tal, resolve a equação e a gente chega a um valor, eu já fiz essa equação mais cedo, tá? Que também nem vai caber. O Y2 aqui, ó, vai ser igual a 0,97 metros. Tá? Então, a redução da seção transversal, ela vai causar aí uma redução de 3 centímetros, né, na lâmina d'água. Então, realmente, aqui, ó, a gente vai ter que essa baixa, né, na seção, sem haver o aumento da seção a montante. A seção de montante, ela fica inalterada, tá? A característica aí do escoamento fluvial, tá? Então, ele permanece fluvial. Aqui ele é fluvial, e aqui também. Ok? Vamos aqui para o segundo exemplo. No projeto de um canal trapezoidal, em alvenaria de pedra argamassada em condições regulares, né, onde o N aqui, o coeficiente de rugosidade de Mani, é 0,025, fixou-se os seguintes parâmetros. Velocidade média do escoamento, V igual a 0,8 metros por segundo. Número de Froude, 0,35, né? Froude menor do que 1, escoamento subcrítico. A altura da água, Y0 igual a 0,8.
a inclinação dos taludes 2:1 e a declividade de fundo 0,001 metros por metro. Então, determine aí a largura de fundo e a vazão de projeto desse canal, tá? Como ele já dá o número de Froude, aí a gente tem que partir dele, né? Se eu tenho velocidade e número de Froude, aí eu consigo encontrar os parâmetros geométricos do meu canal, que a única coisa que eu sei aqui é que o canal ele é trapezoidal. Mas e aí? Quais as dimensões? A gente não sabe. Né? Nós não sabemos. Inclusive, é uma das coisas que a gente quer, a largura de fundo, né? Além da vazão de projeto. Então, vamos começar aí pelos dados que nós temos. Nós temos o valor do número de Froude, né? Que é um adimensional utilizado para caracterizar o escoamento. E nós sabemos que Froude ele é igual à velocidade média do escoamento dividido pela raiz de G vezes a altura hidráulica. Né? A gente definiu isso há algumas aulas lá para trás, onde a altura hidráulica ela é dada pela área da seção dividido pela largura de topo, né? Na seção retangular, tá? A gente conhece o número de Froude, a gente sabe quanto é a velocidade e nós sabemos quanto é a gravidade. Então, a partir daqui, a gente consegue descobrir qual é a altura hidráulica. Então, vamos lá, 0,35. Deixa eu apagar isso aqui, depois eu faço essa associação, tá? O Froude é 0,35. A velocidade do escoamento, 0,8. Raiz de 9,81 vezes HM. Então, o HM aqui, que é a altura hidráulica, vai ser igual... Ai. 0,8 dividido por 0,35. Isso aqui é elevado ao quadrado, dividido por 9,81. 0,533 metros, tá? Essa é a altura hidráulica da seção. Lembrando, né, que a altura hidráulica, ela é aquela altura que a gente faz uma simplificação para que o canal seja retangular, e aí a gente encontra a mesma área molhada da seção real. E nós sabemos que a altura hidráulica, ela é dada pela área, dividido aí no canal trapezoidal, né, pela largura de topo do canal, tá? Tá aqui a seção trapezoidal. O que é que nós temos? Nós temos aqui uma altura d'água de 0,8. Uma largura de fundo Bzinho, que a gente não sabe quanto é. Aqui eu tenho uma largura de topo, que eu também não sei quanto é, né? Porque eu não conheço a minha largura de fundo. Mas eu sei quanto é a inclinação aqui do meu talude. A inclinação do talude, ela é 2:1. A cada 2 na horizontal, eu subo 1 aqui na vertical, né? Então, se a gente tem aqui 0,8, né? E eu tenho 2 na horizontal, essa distância aqui, ó, vai ser 0,8 vezes 2, né? Então, aqui é 1,6. Essa distância aqui também é de 1,6, tá? Escrevendo a área e a largura de topo em função da razão de aspecto, né?
e da razão de aspecto, da largura de fundo e do coeficiente da inclinação do talude, a gente sabe que a área aqui nesse caso ela vai ser igual a M mais E vezes Y0 ao quadrado, tá? Isso aqui tudo é fórmula que a gente já viu. E a largura de topo aqui do canal trapezoidal, ela é B mais... Aqui é 2 vezes Y0, aqui é 2 vezes Y0, né? Que é Z vezes Y0, então, deixa eu colocar aqui, Z vezes Y0. Z vezes o Y0. E aí, a gente sabe quanto é essa relação, né? M mais Z. O Z aqui é 2 vezes o Y0. E o M, que é a razão de aspecto, é B sobre Y0. Logo, Bzinho aqui é M vezes Y0, né? Então, a gente pode substituir aqui no valor de B. O HM a gente encontrou, é 0,533, né? Isso vai ser igual à área, M mais 2, vezes 0,8 ao quadrado, dividido por... O B é M vezes Y0, então, M vezes Y0, 0,8, mais 2 vezes... Aqui é 2 vezes Z vezes Y0, né? 2 vezes 2 vezes o Y0, que vai ser 0,8. E aí, daqui, a gente vai tirar o valor de M, né? Quem é a nossa razão de aspecto no fim das contas. Fazendo essa conta aqui, a gente encontra que a razão de aspecto, ela vai ser igual a 2, tá? Só isolando, né? Só fazendo mesmo a conta. Elevando ao quadrado, fazendo a distributiva, fazendo aqui relação de proporção, né, a gente encontra o valor da razão de aspecto. Sabendo, conhecendo a razão de aspecto e conhecendo a inclinação do talude, a gente encontra, né, o coeficiente dinâmico de Mani. Mas sabendo aqui a razão de aspecto, a gente já sabe também quem vai ser o valor da largura de fundo. Então, portanto, largura de fundo é M vezes Y0. Vai ser 2 vezes 0,8. A largura de fundo do canal é 1,6 metros, né? Que foi a primeira coisa aqui que foi perguntada. Largura de fundo, ok. Falta descobrir a vazão de projeto. Então, para descobrir a vazão de projeto, aí a gente precisa entrar, né, no valor, nas tabelas de canais, para poder encontrar o valor de K e assim seguir encontrar o valor de M, né, do coeficiente dinâmico e da vazão, tá? Por consequência. Então, a gente sabe que o Z, que é a componente horizontal, vale 2, ó. E a razão de aspecto também vale 2. Z igual a 2 e M zinho é igual a 2. Então, da tabela 8.2, né, que é aquela tabela 8.2 do livro do Porto que a gente utiliza para calcular canais, nós temos Z igual a 2 e razão de aspecto também igual a 2, né? Então, a gente tem que o valor de K, ó, é 1,491, tá aqui. Esse é o nosso valor aí do coeficiente, né, K, para a gente achar nosso coeficiente dinâmico. Então, K é igual a 1,491. E a gente sabe que Y0
é coeficiente dinâmico sobre fator de forma, né? Que é o nosso K aqui. Quem é o Y0? Nós conhecemos. 0,8. Igual a M sobre 1,491. Com isso, M vai ser igual a 1,491 vezes 0,8, 1,1928, tá? Esse é o valor do nosso coeficiente dinâmico. Só relembrar aqui os nomes dessa galera, para quem não lembra mais, né, que a gente já está com tempo que não vê. Vamos lá, o M é o coeficiente dinâmico. O K é o coeficiente de forma, né, o fator de forma. E o Mzinho é a razão de aspecto. Tá? E o Z é a inclinação, né, a componente horizontal do talude, tá? Com o fator de formas em mãos, nós vamos, então, aplicar a equação de Manning e calcular a vazão de projeto. Então, aplicando a equação de Manning, a gente tem o seguinte, né? A gente sabe que o coeficiente dinâmico é igual a N vezes Q, raiz aqui da declividade, elevado a 3/8. O valor de M a gente sabe quanto é 1,1928. O valor de N foi dado no enunciado, 0,025. A vazão é o que a gente quer, e a declividade também foi dada, 0,001. Isso aqui tudo elevado a 3/8. Então, com isso, a nossa vazão vai ser igual. Isso aqui elevado a 8/3 vezes raiz de 0,001 dividido por 0,025. A nossa vazão aqui, 2,02 metros cúbicos por segundo. Então, essa é a vazão de projeto do canal, que tem largura de fundo B igual a 1,6 e vazão de projeto Q igual a 2,02 metros cúbicos por segundo. Né? Com isso, a gente consegue calcular, aí querendo, né, a largura de topo, a seção transversal, para calcular a área, né? Mas tendo vazão e velocidade, a gente já encontra a área também, né? Partindo aí do número de Froude, né? Então, conhecendo o número de Froude, conhecendo a característica do escoamento, a gente chegou aí até a vazão e a dimensão da geometria do nosso escoamento do canal, tá? Terceira questão. Um canal retangular de 3 metros de largura transporta uma vazão de 14 metros cúbicos por segundo, com uma altura d'água uniforme e igual a 0,6 metros, tá? Isso aqui é a nossa altura d'água uniforme. Em uma determinada seção, a altura é reduzida para produzir
um ressalto hidráulico. Determine o tipo de ressalto, né, que vai ser produzido aqui, e a altura conjugada no regime fluvial, sabendo que a relação aí entre a altura 2 e a altura 1, né, isso aqui é a nossa altura conjugada. Na verdade, isso aqui são as nossas alturas conjugadas, né? Conjugadas. A relação entre elas é de 1/2, raiz de 1 mais 8 fluid ao quadrado, né? Menos 1, tá? E isso aqui é o fluid 1, tá? Que é o fluid do primeiro escoamento antes aí da redução da seção transversal do canal. Então, no caso da redução da altura d'água. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer, né, é calcular aqui o nosso número de fluid, né? O número de fluid, ó, se a gente voltar aqui, ele é velocidade sobre a raiz de G vezes o H médio, né? O H, a altura hidráulica. Só que a gente pode escrever, eu acho que eu não tenho aqui ainda, o número de fluid também com relação à vazão específica, né? O número de fluid, tá? Ele tem várias faces, né? Ele é a vazãozinha ao quadrado dividido por G vezes o Y aqui ao cubo. Então, se eu quero calcular o fluid na seção antes da redução, que é exatamente para poder classificar o meu ressalto, né, para determinar o tipo de ressalto, eu tenho que conhecer o meu número de fluid, né, que o tipo de ressalto, os ressaltos, eles dependem do número de fluid. Se o fluid estiver entre 1 e 1,7, ele é ondulado. Entre 1,7 e 2,5 é um ressalto fraco. Entre 2,5 e 4,5 é um ressalto oscilante. E entre 4,5 e 9, um ressalto estacionário, tá? Que é o número de fluid a montante. Então, para fazer essas classificações, a gente tem que calcular o número de fluid a montante. Então, é fluid 1, Q1, Y1. O Y1 a gente conhece, é 0,6. Falta achar o Q1. Mas a gente sabe que essa vazãozinha específica aqui, ela é a vazão escoada dividido pela largura de fundo do canal, porque ele é retangular. Então, vai ser 14 dividido por 3 aqui. É 4,67 metro cúbico por segundo metro. Então, nosso fluid 1 vai ser igual a 4,67 ao quadrado, dividido por 9,81, vezes 0,6 ao cubo. Tá? Aqui é o quadrado do fluid, que é a raiz disso aqui. Na verdade, é Q sobre raiz de G, né? Blá, blá, blá. Então, é fluid ao quadrado, perdão, tá? Então, o nosso fluid ao quadrado, ele vai ser 4,67 ao quadrado, dividido por 9,81, dividido por 0,6 ao cubo. O fluid ao quadrado deu 10,29. Então, tirando a raiz disso aqui, o nosso fluid 1 vai ser 3,2, né, 3,21. E o fluid, ele é um adimensional. Então, se o meu fluid deu 3,21, o meu ressalto, ele está entre 2,5 e 4,5. Então, como 2,5 é menor do que o fluid 1, que é menor do que 4,5, nós temos aqui um ressalto oscilante. Pronto, essa foi a classificação aqui do número do ressalto, né, em função do número de fluid de montante. Para fazer agora o cálculo da altura conjugada, é só substituir ele aqui na equação, né? Então, ó, y2 sobre y1, que foi 0,6, né, foi dado, é igual a 1/2, que multiplica a raiz de 1 mais 8 vezes o fluid ao quadrado,
tá? Então, era 3,21 aqui ao quadrado, 10,29. Eu vou colocar aqui 3,21 ao quadrado. E dentro da raiz, menos 1. Minha raiz aqui tá um foguete, né? Tá subindo aí ao infinito e além. Pronto. Então, nosso y2 aqui vai ser igual, ó. Vamos lá. Isso aqui é ao quadrado, vezes 8, mais 1, raiz dessa resposta, menos 1, dividido por 2, vezes 0,6. Nossa altura d'água aqui foi 2,44 metros, né? Que é exatamente a altura quando acontece o ressalto, tá aqui o fundo do canal. A gente tem aqui o anteparo, né, que vai ter tipo a queda d'água, e aí o que acontece é isso aqui. A gente tem um ressalto acontecendo, aqui é a aguinha, o ressalto acontecendo e o fluido continuando. Então, a nossa altura conjugada 1, ela tá bem aqui. Isso aqui é o nosso Y1. E a altura conjugada 2, ela tá aqui, ó, quando o regime já saiu do torrencial para o fluvial. O ressalto, ele nada mais é do que um dissipador de energia, né? Isso aqui é o nosso ressalto hidráulico. Nos vídeos que vocês vão assistir das práticas, mostra perfeitamente, né? A formação do ressalto hidráulico é bem interessante. Não deixem de ver, né? Porque é importante para vocês visualizarem também. Então, essa é a altura conjugada aí, né, do nosso ressalto, 0,6 e 2,44. Vou passar aqui adiante. Determine a perda de carga no ressalto que acontece em um canal retangular de 3 metros de largura de fundo, tá? Sabendo que as alturas conjugadas são y1 igual a 0,48 e y2 igual a 1,44. A perda de carga no ressalto, como o ressalto ele é um elemento que dissipa energia, né? O ressalto ou salto hidráulico, ele é um dissipador de energia. Se ele é um dissipador de energia e a gente tem aqui o ressalto acontecendo, né? Aqui na seção 1, eu tenho mais energia do que na seção 2, né? Então, para o ressalto acontecer, é obrigatório que a minha energia 1 seja maior aqui do que a minha energia 2. E se eu quiser saber qual é a perda de carga, né, que a gente chama de ΔE, é exatamente a diferença entre o que eu tinha, né, e o que eu fiquei. Se eu tinha mais energia e agora tenho menos energia, eu sabendo a diferença que eu consigo saber qual é a minha perda de carga. Então, para canais retangulares, que é um caso particular, né, dos canais trapezoidais, para canais retangulares, a gente pode escrever que a perda de carga no ressalto, ela é igual a Y2 menos Y1 ao cubo, dividido por 4 vezes Y2 vezes o Y1, tá? Lembrando que a energia ela é igual ao somatório aí do Y, né? É Y mais energia cinética, né? V ao quadrado sobre 2G, tá? Então, no caso da seção retangular, aí essa relação é válida. Então, conhecendo as alturas conjugadas, a gente pode facilmente calcular aí a perda de carga, né, no nosso ressalto, que vai ser nada mais do que a diferença de energia aí antes e depois do salto, né? Então, vamos lá.
Com isso, nosso ΔE vai ser igual. Só substituir os valores. 1,44 menos o 0,48. Isso aqui ao cubo, dividido aí por 4 vezes 1,44 vezes 0,48. Isso aqui é super legal a gente medir no laboratório para calcular a perda de carga no ressalto. Elevado ao cubo, dividido por 4, dividido por 1,44, dividido por 0,48. A nossa perda de carga no ressalto foi de 0,32 metros. Tá? Uma perda de carga pequenininha, mas porque nosso ressalto aqui não deve ser tão eficiente. Então, calcule a eficiência vamos calcular, né, a eficiência do fenômeno se a energia na seção antes do salto for de 0,64, ou seja, se a energia na seção 1, que é a energia antes do salto, for de 0,64. A eficiência do recalque, do ressalto, perdão, ela é calculada pela relação entre a energia que foi perdida e a energia que se tinha antes do salto. É 1. Então, a nossa eficiência aqui vai ser 0,32 dividido por 0,64. 0,5. Ou seja, uma eficiência aqui de 50%. Tá? De dissipação de energia. E para finalizar por hoje, a gente vai aqui, né, relembrar um pouquinho uma questão de orifícios e vertedouros também, um pouquinho mais complexo, né, que junta aí os dois no mesmo problema, tá? Um reservatório retangular tem um orifício circular de 10 centímetros de diâmetro, tá aqui ele, ó, na sua parede, conforme a figura. O coeficiente de descarga para o orifício foi estimado em 0,65. Na parte superior do reservatório, existe um vertedor retangular de parede delgada, sem contrações, com largura da soleira de 50 centímetros e coeficiente de descarga de 0,68. Então, supondo o equilíbrio, né, aqui eu esqueci de colocar, supondo o equilíbrio, tá? Qual vai ser a vazão no vertedor quando a vazão no orifício for de 30,2 litros por segundo? Então, eu quero saber quanto vai sair aqui no vertedor, supondo o equilíbrio dinâmico, tá? Que aí eu não tenho equilíbrio, no equilíbrio dinâmico, eu não tenho variação das alturas, tá? Então, para que isso seja possível de se calcular, eu preciso que esse tanque esteja em equilíbrio dinâmico. Então, qual vai ser a vazão lá no vertedor? Eu quero saber a vazão bem aqui no vertedor. Então, o que é que a gente sabe? No orifício, a gente tem o diâmetro dele, que é 10 centímetros. Nós temos um coeficiente de descarga aqui igual a 0,65. E nós temos a vazão nele, né, que é de 30,2 litros por segundo. E no vertedor, ou vertedouro, né, a gente tem um coeficiente de descarga de 0,68, a largura da soleira aqui é de 50 centímetros, e só, né, e eu quero saber exatamente a vazão no vertedor. Então, a gente pode aplicar aqui as duas leis, né, a gente tem a lei dos orifícios, que relaciona o coeficiente de descarga com a área e a altura, né, a carga no orifício. Então, só relembrando, ó, vazão dos orifícios é igual a coeficiente de descarga vezes a área, né, do orifício, vezes a raiz de 2G H. Onde esse H aqui é a distância
Distância do nível superior do reservatório. Até o centro do orifício. Né? Foi assim que a gente definiu os nossos orifícios. Então, com isso, a gente consegue aí saber facilmente quem é essa altura, né? Vai ser a distância aqui, ó, do nível até o meinho aqui do nosso orifício, pegando 5 centímetros aqui. Esse é o nosso H pequeno, né, do orifício. Então, se eu tenho a vazão, se eu tenho o coeficiente de descarga, se eu sei qual é a área dele, eu posso descobrir quem é o meu H. E o H vai ser a soma desse 1,5 aqui, com os 5 centímetros aqui da metade, mais esse H aqui, que é a carga do vertedor, que eu não sei quanto é. Né? Então, preciso descobrir que carga é essa aqui para aplicar na equação do vertedor retangular de parede delgada e encontrar o valor da vazão. Então, vamos primeiro trabalhar com o que a gente tem, que é o orifício, tá? No orifício, novamente, vazão é CD vezes área vezes a raiz de 2GH. A nossa vazão foi 30,2 litros por segundo, ou seja, vezes 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo. Coeficiente de descarga no orifício foi 0,65. Aqui a gente não utilizou valores práticos, né? Aqui tem os valores mesmo. A área é π, vezes o diâmetro ao quadrado, diâmetro 10 centímetros, então é 0,1 metros, dividido por 4, vezes a raiz de 2 vezes 9,81, vezes, vamos ver quanto é esse H. H vai ser igual a 1,5 mais 0,05 mais Hzão. Então, nosso Hzinho é Hzão mais 1,55. Vamos ver quanto é que dá isso aqui, né? Então, vamos lá. Vou passar isso aqui para cá, para ter um valor só, para poder elevar ao quadrado e dividir por 2 vezes 9,81. Então, H mais 1,55 vai ser igual a 30,2 dividido por 1.000 vezes 4 dividido por 0,65 dividido por π dividido por 0,1 ao quadrado. Eu vou elevar agora ao quadrado e vou ter aqui 34,99. Então, nosso H vai ser 34,99 menos 1,55, 34,99 menos 1,55, 33,44 metros. Acho que eu não dividi, eu dividi pela gravidade, alguém lembra de eu ter falado? Eu acho que eu não dividi por isso aqui, vou fazer de novo. O ruim de fazer conta direta é isso, dividido por 1.000 vezes 4, dividido por 0,65, dividido por π, dividido por 0,1 ao quadrado. Isso aqui é elevado ao quadrado, dividido por 2, dividido por 9,81. Eu não tinha dividido por 2 vezes a gravidade. Então, 1,78. Agora deu certo. Agora ficou bem mais coerente. Um tanque aí com 33 metros de altura. Tem que respeitar esse tanque, hein?
Então, a nossa altura aqui vai ser isso, menos 1,55, 0,23 metros. É a altura do vertedor. Então, no vertedor, que ele é retangular, de parede delgada, é válida aí, né, a equação dos grandes orifícios. Então, a vazão no vertedor, ela é 2/3 do coeficiente de descarga, vezes o L, vezes a raiz de 2G, vezes o H do vertedouro elevado a 3/2, né? Que se a gente colocar o valor prático aqui do CD, a gente fica com a equação de Francis para vertedores, né? De vertedores retangulares de parede delgada. Então, a vazão aqui vai ser igual a 2/3. O coeficiente de descarga do vertedor foi 0,68. O comprimento da soleira, 50 centímetros. Então, 0,5 metros, vezes a raiz de 9,81 vezes 2, vezes a nossa altura. Ei, Paulo. Oi, pode falar. CD é 0,65 ou 0,68? No vertedor é 68, ó. Ah, tá certo. Né? Na prática, né, a gente utiliza 61 para orifícios, 62 aí, 61 para orifícios, né? E no vertedor a gente sempre acaba olhando, mas aqui que já foi dado, é 65 para um, 68 para outro. Onde é que eu estava? 68. Então, a vazão aqui é só calcular agora, né? Vamos ver se eu não me confundo. 0,23 elevado a 3 dividido por 2, vezes a raiz de 2, vezes a raiz de 2 vezes 9,81. Vezes 0,5, vezes 0,68, vezes 2, dividido por 3. Aí, 0,11. 0,7 metros cúbicos por segundo. Então, está saindo aí uma vazão, né, no equilíbrio dinâmico. Enquanto escoa 30,2 litros por segundo pelo orifício, a vazão no vertedor é de 110,7 litros por segundo, tá? E essas eram as questões que eu queria fazer com vocês hoje, né? Nós encerramos aqui, e agora vocês têm os vídeos de laboratório para assistir, né? Nesses 25 minutinhos aí que lhes restam, ok? Mas se alguém tiver alguma dúvida, pode falar aqui também que dá certo.